Oi, riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo mais difícil desse canal. Bom, gente, nos últimos dias, né, quem me acompanha no Instagram sabe o que eu tô vivendo e não está sendo fácil. Não é fácil nem estar aqui, porque minha mãe, ela era a maior incentivadora do Instagram, do YouTube principalmente, que eu tinha uma resistência enorme de vir pra cá. E foi com incentivo e todos os palpites e sugestões que ela brincava que era o meu controle de qualidade, foi assim que eu vim parar aqui. Todos os vídeos que eu fazia, ela tava junto. Quando eu fazia a edição, ela via antes de todo mundo e me dizia se tava bom pra eu colocar no canal. A Nina tá fazendo um barulhinho ali, arranhando as coisas. Então, estar de volta aqui é muito difícil, embora eu senti muita falta, porque aqui eu conheci pessoas incríveis, e inclusive pessoas que têm me ajudado a lidar com esse momento, né? Tá muito cedo pra falar em superar o momento. Eu tenho lidado, né? E às vezes as pessoas vêm... Eu tenho postado muito pouco no Instagram, mas as pessoas tiram conclusões, né? Vê uma foto e acha que tá fácil de lidar, vê um cabelo tingido e acha que tá tudo indo bem. E assim como o meu Instagram, que é feito de realidades, aqui não vai ser diferente. E não existe um luto mágico, né? Ele só não é linear. Pra quem nunca passou um luto de uma pessoa muito próxima, o que eu tenho pra te dizer é, luto não é linear, tá? Ele não é choro o tempo todo, as 24 horas do dia, mas ele não é fácil de superar e, na verdade, ele é isso aqui, ó, né? Então, para as pessoas que sempre me chamam ou estão preocupadas comigo, eu sempre falo, eu tô numa oscilação, minha avó também. E tem horas, tem momentos que a gente consegue ficar bem, então não tem como você mensurar exatamente como você tá, tem momentos que é muito difícil. Então nesse momento mesmo eu tô no quarto que era da minha mãe e foi uma decisão minha, né, desmontar o quarto logo em seguida. E eu procuro pensar sempre no menor dano. Então, assim, eu pensei muito em deixar durante um tempo, só que aqui é muito difícil, porque para chegar na lavanderia, para chegar no lugar onde eu estendo roupa, onde estão as plantas, eu passo pelo quarto dela. E aquilo, eu sabia que iria acabar comigo. Eu fiquei com o quarto montado aqui do dia do velório até tirar por 5 dias. E foram 5 dias torturantes. Foram 5 dias que eu precisava atravessar aqui e tudo me lembrava, tudo. A casa me lembra, né? Então, assim, eu amo a minha casa, eu e minha mãe, a gente sempre gostou muito. Então, assim, eu procurei diminuir algumas coisas que estavam tornando tudo muito mais difícil. Então, eu tomei pela decisão de desmontar o quarto e não é que amenizou, mas assim, vamos dizer que ficou um pouco menos pior. Mas eu tô aqui não pra falar só do quarto, mas eu queria bater um papo com vocês sobre o que aconteceu, porque muita gente me perguntou, eu não consegui responder todo mundo, então eu acho que fica mais prático eu, né, falar aqui tudo que aconteceu. E também pra falar um pouquinho sobre luto, né, como eu falei pra vocês. Eu tive uma experiência de perder alguém muito, muito importante, mas eu era pequena, eu tinha 6 anos, era um tio muito querido, então é completamente diferente de agora. Então, pra quem chegou agora no canal, né, eu perdi a minha mãe e tá sendo a maior dor da minha vida, porque eu enterrei não só a minha mãe, mas a pessoa que mais me amou até aqui. E a minha melhor amiga, alguém com quem eu dividi absolutamente tudo que eu tava sentindo e pensando.
E desde que a minha mãe teve o diagnóstico de câncer há 8 anos atrás, nós nos tornamos muito mais próximas. Então a relação mudou completamente, a minha mãe mudou completamente, ela foi outra pessoa nesses 8 anos. E se eu achava a minha mãe uma mulher incrível antes disso, depois do diagnóstico eu só posso falar que ela foi a minha maior referência de fé, depois das minhas referências bíblicas. A minha mãe sofreu 8 anos com dores que eu nunca vou conseguir imaginar, porque não dá, né? Cada um sente, é muito pessoal. E minha mãe me poupava muito de falar algumas coisas. Então, eu sabia que ela estava sofrendo. E nos últimos 2 meses, né, de um tratamento... O tratamento oncológico, gente, é uma montanha russa. No momento você tá lá em cima, né? O tratamento tá funcionando e tal, daqui a pouco não tá mais e vamos trocar e tal. Então, desde o meio do ano passado que o tratamento ela não vinha respondendo muito bem. E até então, dentro de 8 anos, isso aconteceu muitas vezes. Então, pra gente, lógico que sempre abala, mas assim... Pra gente era uma coisa que poderia ser reversível e a gente sempre acreditou muito nas promessas, muito nas coisas que a gente ouvia e na nossa fé mesmo. Mas resumindo bem a história, porque pra mim é muito difícil, a minha mãe teve uma primeira internação ali no meio do mês de maio, que quem me acompanha no Instagram viu, porque eu postei story, ela tava muito animada e tal, tava mesmo internada de um dia pro outro, ela tava... bem, ela foi medicada pra dor, tudo, e a dor na cabeça passou. E aí eu vim com ela pra casa. Ela teve um dia só que ela ficou bem, e que foi um domingo, e na segunda-feira ela voltou a piorar. Então a dor aumentou muito. E aí, no prazo de 1 semana, né, eu dei entrada com ela de novo no mesmo hospital. E ela já estava num momento, assim... muito difícil, ela já estava confusa, né? E esse hematoma teria aumentado, e na verdade não seria um hematoma. Quando ela foi transferida para um hospital que é referência em pacientes oncológicos, nós ficamos sabendo que o tumor havia subido para o cérebro, e ali ela foi internada na UTI por 4 dias. Durante esses dias, que foram muito difíceis, eu tive apoio da minha família. E eu nunca vou esquecer isso, porque teve a mão de Deus em cada detalhe num momento tão difícil. A minha família, a minha igreja e os meus amigos se mobilizaram de uma forma que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Meus primos se revezaram, eu não fiquei sozinha em nenhum momento. Os amigos da empresa da minha mãe, enquanto meus primos se revezavam para estar comigo na UTI, os amigos da minha mãe da empresa se revezavam para estar aqui à noite comigo e com a minha avó. Então, durante os 4 dias, o primeiro dia eu fui visitá-la com uma prima minha, que é um milagre. Ela tem um testemunho lindo, venceu o câncer. E eu tava muito animada ali, né, mesmo com a situação, mas eu ainda estava crendo, mesmo que no primeiro dia de UTI já a médica tivesse falado comigo, explicado a gravidade da situação e deixado claro que a partir dali a medicina não poderia fazer nada. Mas a médica falou assim: Bia, você tem fé? Eu falei, tenho. Ela falou, no âmbito espiritual tudo pode acontecer, então é hora de clamar. Então, foi o que eu fiz. No segundo dia, eu vi a mão de Deus também, porque na UTI não pode entrar acompanhada. E no primeiro dia que eu tive que ouvir todo o diagnóstico médico, deixaram minha prima entrar comigo. No segundo dia, que também foi muito difícil, que na verdade o segundo dia pra mim foi o mais difícil, porque eu tive um choque de realidade do que seria a minha vida se acontecesse o que aconteceu. E eu estava com um primo meu, ele também foi autorizado a entrar comigo. A gente chegou faltando 15 minutos para acabar o horário de visita, a moça ficou até meio assim, não queria deixar a gente entrar, e falou, deixa entrar os dois de uma vez. E
aquele momento foi muito importante porque eu consegui verbalizar pro meu primo o que eu tava com medo, né? Das questões burocráticas, das questões sentimentais, porque é um misto, né? Diante de um luto, há um misto, porque você não pode, infelizmente, só sentir. Você precisa lidar com várias outras situações que você não gostaria de lidar, né? E eu tenho muitas. Então, no terceiro dia foi mais uma prima, e no quarto e último dia, o meu tio, o único irmão da minha mãe, foi comigo. E ali no quarto dia foi o dia que eu tava um pouco cansada de ver minha mãe naquela situação, e eu fiz a oração mais difícil da minha vida, que a minha mãe sempre me ensinou a fazer, que era: seja feita a tua vontade. Só que eu nunca consigo orar assim. E eu sou muito sincera com Deus, então eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas se ela não for a minha, eu preciso que o Senhor me dê força, porque eu não vou conseguir lidar, eu por mim não tenho estrutura. E aí eu saí daquele hospital assim, com o coração em pedaços. Voltei pra casa e meus primos estavam aqui, tinham vindo pedir uma pizza pra fazer a gente comer, eu e minha avó, enfim. Quando os meus primos saíram daqui pra casa deles, que é um pouco longe, passou 10 minutos que eu fechei o portão pra eles, o hospital ligou, e quem já passou por isso sabe que o hospital não quer falar nada por telefone, né? E ali eu já comecei a chorar, ficar muito nervosa, porque 10 horas da noite mandar pegar o RG do paciente, o responsável pela internação, ir pro hospital, a gente já sabe que não podia ser nada bom. Então, minha prima ligou para os meus primos que haviam saído, eles retornaram, era uma família grande, então eles se dividiram, uma parte ficou conosco em casa, porque eu não quis ir, então meu tio e meu primo que se responsabilizaram por toda a parte de reconhecimento, de papéis. Tenho muito que agradecer aos meus primos, todos, porque eles sempre deixaram muito claro que eu era amada, mas quando a gente passa por esses momentos, a gente tem mais certeza, né? Então, preciso muito agradecer, muito mesmo, porque me deram suporte em todos os âmbitos, assim, no sentimental, no espiritual, na burocracia. Então, nós viramos a noite ali, né, do sábado pro domingo. A minha igreja veio em peso pra minha casa. E nós ficamos ali conversando. E meus primos retornaram do hospital com meu tio. Nós dormimos por 1 hora e fomos pro sepultamento que aconteceu na Zona Leste. Eu tive que tomar algumas decisões, como o tempo de velório, essas coisas. Acabei escolhendo o menor possível, porque nós cristãos, né, nós cremos que já não está mais ali, foi recolhido. Então ali eu tomei a decisão de um velório de 40 minutos. O pastor da igreja do meu tio fez uma celebração muito linda, meu primo orou encerrando. E eu estive com as pessoas que realmente eu sei que fizeram de tudo para estar comigo e com a minha mãe, não só nesse momento, mas durante os últimos 8 anos, né? Eu me senti, assim, muito grata a Deus por isso, que foi o Senhor permitiu, né? Eu tenho uma amiga que ela é de Minas Gerais, então eu quase não acreditei. A hora que ela ligou, eu falei: amiga, eu tô no carro, tô indo pra aí. Um outro amigo meu que também fez um esforço surreal para estar comigo, a minha igreja que se deslocou daqui de Osasco até a Zona Leste para um momento super curto. A minha família, que de novo eu não tenho palavras, talvez eu nunca tenha para agradecer. E as semanas seguintes, os dias seguintes,
Depois, uma amiga minha, essa amiga de Minas, ficou aqui em casa comigo. Minha prima, uma delas, né, que a família é grande, também ficou aqui em casa. Cuidaram de tudo. Uma outra prima minha veio fazer comida pra mim, porque eu tava já há dias sem saber, até a hora que eu sentei na mesa, que eu vi aquela comida bem de mãe, assim, eu falei, nem lembro a última vez que eu sentei pra comer um arroz. E eu vi Deus cuidar de tudo, tudo, tudo. Como eu falei pra vocês, minha família continua se revezando, tem sempre gente aqui em casa, respeitando os meus momentos, porque, como eu falei pra vocês, o luto, ele não é uma coisa linear, né? Eu não choro o tempo todo, eu não consigo sorrir o tempo todo, mas passar um luto com Deus é sobre isso, né? É você dar uma gargalhada e daqui a pouco você sente, ele te conforta de novo, e você sorri de novo, e você chora de novo, até, né, passar. É um processo que é da vida. A gente não quer, mas tem que aceitar. E minha mãe, ela sempre foi um exemplo de fé e resiliência pra mim. Então eu sei que eu preciso honrar aquilo que ela me deixou, aquilo que ela me ensinou. E uma das coisas que eu tô pedindo muita força pra Deus é continuar aqui, porque eu sei que era uma coisa que ela queria tanto, ela se agradava tanto e ela se alegrava. Então, eu voltei pra dizer pra vocês que eu voltei pra tentar estar aqui, assim como eu tô tentando tudo na minha vida. Eu tô recebendo um apoio surreal da escola que eu trabalho. Eles me surpreenderam muito. Eu tive 1,5 semana de afastamento e quando eu retornei, meus alunos prepararam, a escola parou por 3 aulas e as crianças me prepararam um café da manhã, uma cesta com cartas que eu nem consegui ler todas ainda, de tantas. Muitos mimos, foi flor, chocolate, ursinho de pelúcia, assim. Aquele carinho que a gente não tem como agradecer. Então, assim, hoje mesmo o meu amigo tava falando assim, olha, Bia, eu tô pra ver alguém que seja mais amada que você. E eu disse pra ele que não é mérito, é a graça de Deus na minha vida. Porque eu não tenho mérito das pessoas gostarem tanto assim de mim. Eu sei que é a graça de Deus sobre mim todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Não me senti com obrigação em momento nenhum. Porém, as pessoas são muito queridas e eu recebi muitas mensagens e, como eu falei pra vocês antes, eu não consegui responder. Então eu tô aqui porque eu sei que a minha mãe era muito amada. E as pessoas sempre perguntavam, gostavam das participações dela, e a minha mãe era exatamente o que vocês viram aqui. Ela era leve, alegre, uma mulher de fé, engraçadinha, muito engraçadinha. Eu sempre tive um humor mais sarcástico, mais ácido, e minha mãe sempre aquele humor leve, 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 leve. Eu fiz um texto no Instagram e eu falei exatamente sobre isso, que eu não tenho a leveza dela nem o dom que ela tinha pra ver bondade em todo mundo. A minha mãe vê bondade em todo mundo. E a minha luta hoje é pra me parecer um pouquinho com essa mulher tão incrível que Deus me deu a graça. Então, gente, eu vou pedir paciência, eu não vou ter uma constância, não posso prometer uma constância agora. Teve momentos assim que eu vivi aqui, nesses últimos dias, que eu pensei, eles deviam estar vendo isso, né? E só que eu não tive força. Teve um dia muito bacana que meu primo estava aqui em casa e a gente fez um pão juntos, uma focaccia, e era uma coisa até muito do nicho do canal. Sábado passado meus outros primos vieram pra cá. Tenho 50 primos na família, gente, é sobre isso, é uma família grande mesmo, nordestina, né? E nós fizemos um fundi para várias pessoas, né? Eu mostrei um pouco no Instagram, mas infelizmente eu não consegui ainda gravar pra cá. Queria agradecer as pessoas que procuraram, primos, amigos meus, para perguntar de mim. Eu tava conversando com o Azaf ontem.
O Azaf e alguns primos meus receberam mensagens de seguidoras minhas agradecendo pelo cuidado comigo. Gente, muito obrigada por esse carinho. Muito obrigada mesmo, tá? Eu não tenho, assim como minha família, meus amigos da escola, meus amigos da igreja. Meus amigos da igreja. Eu preciso fazer uma nota aqui porque eu cresci com uma turma que a gente acabou por motivos de vida, temperamento e enfim, né? A gente acabou dando uma distanciada e eu contei com a amizade, com o carinho, com as orações e o abraço da minha turma inteira do período ali da adolescência. Contei com eles na minha casa, no velório, no momento da notícia. Um se deslocou pra cá na hora. Então, eu preciso muito agradecer. Eu acho que o que eu preciso falar pra você aqui, se você tá enfrentando esse momento também, é que ele não é linear, então não se culpe se você precisar deitar no sofá e chorar. Só não se entrega, tá? Não se culpe também se você tiver vontade de sorrir, de sair. Não se culpe. Se você quiser gente por perto, avisa as pessoas que você precisa delas por perto. Porque nesse momento as pessoas meio que pisam em ovos com a gente, tem medo de incomodar, de atrapalhar o processo de luto. Então foi uma coisa que eu combinei com as pessoas mais próximas de mim, que se eu tivesse muito assim eu pediria socorro. Mas se quiser ficar sozinho também, você tem que ter essa liberdade para falar. Se você tá passando por isso, pelo tratamento oncológico de alguém que você ama, pelo luto, saiba que Deus, ele não perdeu o controle. Ele é Deus, ele está acima de todas as coisas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda, né? Já dizia Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, né? Então, que a gente seja como Abacuque, né? Que a gente seja como Paulo, que aprendeu a ser feliz em todo o tempo, que a gente saiba que nós não somos daqui, né? Nós estamos passando, né? Nós somos filhos de um Deus altíssimo, poderoso e que nos ama e que a gente pode não estar entendendo. Eu tive um choque muito grande, assim, né, na fé, assim, no momento, porque você fica não de duvidar, não de questionar a questão da vontade de Deus, mas você acaba questionando sua interpretação sobre algumas coisas e acho que isso tudo é muito natural, né? Mas a Bíblia diz que quando estamos fracos, né, é que somos fortes. Então a gente tem que respeitar até isso, mas procurar manter a nossa fé, porque a gente precisa olhar para os grandes homens e mulheres da Bíblia e entender que eles sofreram também, mas entender que o Senhor, ele está acima disso, né? Então ele consegue pegar seu luto e reverter em algo muito bom. Ele consegue pegar aí o que você está passando de pior na sua vida, uma depressão, uma doença, de qualquer razão, né? Mas ele pode transformar da noite para o dia. E cada um de nós vivemos os nossos processos, as nossas lutas, mas nós somos mais do que vencedores e não importa que o cenário à nossa volta, como ele se monte, como ele apareça, né? Eu quero deixar para vocês aqui o que a minha mãe sempre me deixou, que é confiar na vontade e nos desígnios de Deus, independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo. Porque se eu tiver 1% da fé da minha mãe, eu vou falar para vocês, eu vou ser uma mulher de muita fé. Então é meu propósito todos os dias quando eu levanto. Eu sempre tive isso, de querer mostrar Deus de alguma forma. Mesmo quando eu erro, eu procuro mostrar Deus, nem que seja na misericórdia dele comigo em relação aos meus erros. Então, eu espero que vocês vejam Deus na minha vida, porque ele é toda a minha vida. Obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Um beijo, que Deus abençoe e tchau.